sei se está gravando. Está gravando, sim. Olha, vamos ver se eu acho uma página aqui. Já está com... Em seu benefício. Está o quê? uma batelada de mensagem, que não é brincadeira, não. Já repeti muito aqui, estou sempre procurando uma nova, mas repete, não tem problema. Agora, eu acho que essa aqui eu não li, não. Em seu benefício. André Luiz, do livro Agenda Cristã, o Chico Xavier Médium. Não se agaste com ignorantes, certamente não dispõem eles das mesmas oportunidades que iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas, permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Para os companheiros inseguros, talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra. Seus pés pisam no chão e, se você tem possibilidade de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor. Ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal, a vida se encarregará dele. E assim, Senhor, nos agradecemos por essas horas, por estarmos reunidos, estudando uma obra espírita que atende também à necessidade do espiritualista em geral. Que a verdade possa calar fundo em nossos corações, dando melhor entendimento sobre a verdade do mundo maior. Que as informações não fiquem só sazonada, mas sim que ela seja expandida. E nessas horas, vários irmãos, fora do veículo físico, obedecendo às leis da hierarquia, que cada um possa ouvir, compreender, entender a verdade vivida e exemplificada por Jesus na Terra. E hoje, todos nós sedentos do conhecimento dessa verdade. E nada melhor estas informações para aclarar os nossos entendimentos e novos conceitos para que nós possamos, na leitura, nos raciocínios breves, compreender a verdade espírita e, acima de tudo, compreendê-la. Muito obrigado, Senhor. Damos por aberto a reunião de estudo na noite de hoje, em teu nome. Graças a Deus. E assim seja. Graças a Deus. Bom, hoje nós estamos estudando o livro No Mundo Maior. Estamos no capítulo 10, né? Eu sempre esqueço o capítulo 10. No meu livro antigo é página 14,
5. Certo? A palavra materna, porém, continuou. É isso, Lurdinha? Quer dizer, no novo é outra página. É isso mesmo, Pena. Exatamente. No velho, 145. No novo, qual é a página, Pena? Eu Você não tenho tá novo, com... não. Eu baixei. Não, eu baixei e imprimi. Uhum. Com novo, não. Tá. É o capítulo 10. É a terceira folha. Estou fazendo... Podemos? Só falar uma coisinha, né? Nós estamos vendo um caso de uma menina, tá, que vivia muito à vontade, farrista, etc., né? E acabou engravidando, né? E não quer o filho. E mal sabe ela que esse filho seria, no caso, um grande, né, anjo guardião dela no futuro. E está a mãe, Calderaro, todo mundo tentando, né, convencer ela a ter o filho, certo? Mas ela não quer. Agora a mãe, né, abraçou-se a ela e começa a conversar com ela. E é isso que nós vamos agora, né, ler, prestar atenção. Boa noite, Sr. Roberto. Boa noite, Sobre Fernando. Boa noite, Gildinha. Boa noite a todos que estão no estudo. Boa noite, Sr. Roberto. Então vamos lá, Sr. Roberto, página Boa noite, 145 do livro antigo, tá? Boa noite. 145 no livro antigo. Vamos lá. A palavra materna lá embaixo. A palavra materna, porém, continuou. Quer dizer, a mãe está conversando com ela. Ela está parcialmente desligada do corpo. Aí a mãe vai, abraça ela, o espírito, né? E começa a conversar com ela. Então, vamos lá? Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. A palavra materna, porém, continuou. Socorre-te da consciência antes de tudo. O preconceito é respeitável. A sociedade tem os seus princípios justos. Entretanto, por vezes, filhinha, surge um momento na esfera do destino e da dor em que devemos permanecer com Deus exclusivamente. Não abandone essa... Naquela época, não era muito normal uma pessoa, né, ter um filho solteiro e muito menos sem saber quem é o pai, né? É o caso dela, né? E a gente vê como já mudou isso, né? Boa noite, Consuelo. Como isso mudou, né? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Consuelo, começou a palavra materna, já está no travessão abaixo disso. A palavra materna, porém, continuou. Passou? Pode deixar que eu me acho aqui. Pode deixar. Tá. Então, vamos lá. Prima, já fala Elisa. Vamos lá. Volta, Prima. Elisa. Volta, Elisa. Não abandones a coragem, a fé, o desassombro. A maternidade, iluminada pelo amor e pelo sacrifício, é feliz em qualquer parte, ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa de nossas quedas, nos nega recursos à reabilitação, relegando-nos à reincidência e ao desamparo. Por agora, defrontarás com a tormenta de lágrimas, o temporal da incompreensão e da intolerância vergastará teu rosto. Contudo, a bonança voltará. O caminho é empedrado. Quem já passou por isso, teve isso, assim, algum familiar, é isso aí. No início é uma tempestade, né? Mas depois a bonança volta a paz. Isso é interessante, isso aí. Boa noite, senhor José Roberto. Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Boa noite, tranquilos? Tudo Boa bem, noite. Zé? Boa noite. No livro antigo, página 146, logo no início, tá? O caminho é empedrado e árido. Vamos lá, primo? O O caminho novo é. No novo eu não tenho. Eu tenho um velho. É o capítulo 10 da terceira folha. Tá, eu me viro aqui. Pode deixar. Valeu. O travessão começa assim. Socorre-te da consciência antes de tudo. O travessão que nós estamos lendo. Já estamos no meio dele, tá? Socorre-te da consciência antes de tudo. Vamos lá. Tá na frente, não, tá.
Botar o número de travessão, às vezes ele acha. Deixa eu ver aqui. Não, o meu não tem, o meu é antigo. É antigo, não tem. O meu é antigo. Naquela época o André Luiz não teve essa ideia, né? Vamos lá, primo. Vamos lá. O caminho é empedrado e árido. Os espinhos dilaceram, mas terás de encontro ao coração um filhinho amoroso, indicando-te o futuro. Em verdade, Cecília, deverias erguer teu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando em paz a realização de cada dia e a bênção de cada noite. Entretanto, não pudeste esperar. Cedestes ao... Comeu a merenda antes do recreio, não é isso que a gente fala, né? É. Então, ela vai para... Qualquer um de nós, né, tem que estar sempre consciente disso. Quando a gente faz a coisa, antecipa algumas coisas, né, logicamente não vai ter consequências, né? Não era a hora. Tudo tem sua hora, né? Mas... Vamos lá. Cedeste aos golpes ínfrenes da paixão, abandonaste o ideal aos princípios e impulsos do desejo. Ao invés de construir na tranquilidade e na confiança, em bases seguras, elegeste o caminho perigoso da precipitação. Agora é imprescindível evitar o despenhadeiro fatal, contornar a voragem traiçoeira, agarrando-te ao salva-vidas do supremo dever. Volta, pois, minha filha, à serenidade do princípio e resigna-te ante o novo aspecto que imprimiste ao próprio roteiro, aceitando o ministério da maternidade dolorosa com um sacrifício de encantadoras aspirações. Então, olha só o que a mãe está aconselhando. É isso aí. Ainda nós, quando somos jovens, né, nos precipitamos em muitas coisas. Eu acho que todos nós aqui já tivemos esses momentos, né? E quando a gente faz isso, vamos falar sobre planejamento reencarnatório, o que ela fala aqui, né? Resigna-te ante o novo aspecto que imprimiste ao próprio roteiro. Nós podemos antecipar ou retardar alguns acontecimentos, né? Para isso existe a tal do livre-arbítrio. Né? Nós podemos usá-lo, antecipar ou atrasar. E quando a coisa não vem na hora certa, é o que a mãe está aconselhando ela aqui, né? Ela fala antes, né? Agarrando-te ao salva-vidas do supremo dever. Está feito agora responsabilidade, né? Responsabilidade. Mas nem sempre os jovens pensam assim, né? Nós, há pouco tempo, passamos por isso, né, seu Roberto? Vocês jovens. Exatamente. Não tem muito tempo, meu cabelo está crescendo agora. Vamos lá. Alguém quer comentar? Aquilo, Pode comentar. a gente faz uma opção, é aquilo, a gente faz uma opção, a nossa vida é feita de opções e temos que arcar com a responsabilidade das opções. Aqui lendo aqui Loucura e Obsessão, caso tem um menino aqui por nome de capítulo. Carlos. Não é Carlos, não, depois do Carlos. Eu anotei até Lúcio, uma coisa assim. Tem um drama de Carlos, depois do drama de Carlos. Eu só quero pegar o nome dele. O nome dele aqui. Ele estava no corpo masculino e se sentia mulher. E as questões das obsessões, às vezes, nos levam a esse quadro, né? Aqui está escrito aqui. Acho que era Lúcio. Ele gostava que chamava no começo, que foi até o tio que o seduziu e que colocou nessa situação por processo obsessivo. Então, é isso mesmo. Tem esse caso aí mesmo. E acredito que essa moça aí também, né, Cecília, não está também fora desse, eu vou usar a palavra vulgar, desse baralho. Ela se perdeu, mas lá na frente nós vamos entender um pouquinho porque ela se perdeu também, né? Nós vamos ver as nossas responsabilidades perante ele também. Né? Nós pais, é verdade. Vamos lá?
No silêncio e na obscuridade da proscrição social, muitas vezes logramos a felicidade de conhecer-nos. O desprezo público se precipita aos mais fracos no esquecimento de si mesmos. Ergue os fortes para Deus, sustentando-os no trilho anônimo das obrigações humildes, até a montanha da redenção. É provável que teu pai te amaldiçoe, que os nossos entes mais caros na terra te menoscabem e tente alviltar. No entanto, que martírio não enobrecerá o espírito disposto ao resgate dos seus débitos, com dedicação ao bem e serenidade na dor? Não... Olha só uma coisinha, de novo, ô, prima, que eu estava vendo um telefone ali que piscou, pensei que tivesse ficado bom. Está falando uma coisa aqui muito interessante, que, né? Aqui, o desprezo puro se precipita os mais fracos no esquecimento de si mesmo. Ergue os fortes para Deus. Ou seja, quem é forte nessa hora, realmente é a tal palavra que usa antes ali, né? A resignação, né? É aquele que sofre calado, aguenta com coragem, realmente, né? E nisso é o quê? Ergue-se para Deus, né? Ou seja, está vencendo a prova. Talvez a prova não fosse tão violenta, né? Tão forte, se não tivesse antecipado, mas a prova ia existir. Ia existir. Talvez mais madura, ela encarasse com mais tranquilidade, né? Mas, vamos lá, vamos ver. Falou do pai, né? Essa história começa sempre assim, naquela época os pais, né? Vamos lá. Não será melhor a coroa de espinhos na fronte do que um monte de brasas na consciência? O mal pode perder-nos. Essa pergunta aí é boa, hein, gente? Olha, prima, vê aí. Não será melhor a coroa de espinhos na frente? Não será melhor a coroa de espinhos na fronte do que o monte de brasas na consciência? Esse monte de brasa é o quê? É que é o famoso remorso, né? Diz que o espírito, nós, quando estamos na carne, né, a gente suporta essa dor moral. Mas o espírito desencarnado, realmente, ela dói muito, né? Não tem as coisas do mundo, né, para desviar a atenção. O espírito desencarnado está mais, digamos, dentro de si mesmo, né? Porque ele foge de um monte de coisas que tem aqui. E aí, né, a dor deve vir muito violenta mesmo, muito violenta. Então, é melhor a coroa de espinhos, você sofrer aqui mesmo, tá? O sofrimento aqui é bom. Até o próprio Jesus, né, que não merecia carregar uma coroa de espinhos, né? Aqui, né? Lá não. Lá ele não tinha na brasa nenhuma na consciência dele. Quem quer falar alguma coisa? Naquela época, né? Naquela época a situação era realmente carregar um monte de brasas na consciência, porque naquela época apelava logo, né? Ou abortava, ou se prostituía, a família expulsava de casa, se prostituía. Então, suportar a coroa de espinhos, né? Assumir o que ela tinha realizado e caminhar à frente. Vamos andar à frente, que é para realmente tentar resgatar de alguma forma bem o que aconteceu. Naquela época, hoje em dia não. Hoje em dia a coisa é mais fácil para ser entendida. Mas naquela época era difícil. Ou a moça se prostituía, né? Era expulsa de casa, se prostituía, ou então abortava. Uma série de coisas que só complicariam mais ainda a questão moral, né? Você vê como nós crescemos, né? Há muitos anos atrás, metia joga pedra na gelia. E outra coisa que passou aqui na minha cabeça, né? O desquite. Quem desquitava, né? Mulher desquitada, as vizinhas. Nossa, a fulana é desquitada. Ai, meu Deus do céu. Era evitada. Né?
eu tomar conta do meu marido, se eu tomar conta dessa desquitada vai dar em cima. Eu lembro, Ela eu lembro, realmente. eu lembro do Nelson Carneiro. O Nelson Carneiro foi criticado à beça quando. Eu não sei se foi desquite, se foi divórcio, acho que foi divórcio. No divórcio, o divórcio foi implantado por ele, né? Eu sei que o pessoal criticava. Eu era garota, mas eu ouvia isso. Poxa, descer a lenha. Hoje a coisa está aí assim. Ah, tudo bem. Desculpa aí eu falar isso E aí. o mais interessante é que na época de Jesus já havia o divórcio, tá? Já. Também era visto, né, de uma maneira horrível, mas havia. Né? E Jesus até, né, quando os fariseus não foram tentaram, né, a respeito disso aí, que ele responde, né, o que Deus uniu, o homem não pode separar, né, a resposta dele. Aí os fariseus, mas Moisés nos deu a lei, ou seja, o divórcio. Aí Jesus dá a resposta que, olha, toda vez que eu me lembro disso, eu até me arrepio, porque toca muito, por causa da dureza de vossos corações. Olha só, a resposta de Jesus é muito forte, porque realmente é melhor, né? Nós lemos no livro Sexo e Destino, falando que lá em cima no plano espiritual, quando eles veem um casal assim, né, caminhando para o divórcio, eles tentam de tudo que é maneira, né, inspirar os dois para não divorciarem. Mas chega uma hora que realmente não dá, corre o divórcio, né? Mas eles tentam. Quer dizer, mas, de novo, a dureza, né, dos corações. Porque, às vezes, é isso aí também que está acontecendo aqui, a precipitação, né, do casamento, a pressa, né, não há muita escolha, há aquela fascinação momentânea, né? Isso tudo leva. E, né, continua. Dia chegará que não vai haver mais necessidade dessas leis. Por isso que falam-se, né? As leis humanas é isso aí, estão sempre mudando, até chegar à lei de Deus. Quando realmente a lei de Deus nos governar, que essa lei de Deus não é governar, não é por papel, é pela consciência, né? Coração e razão, né? Juntos, nós vamos embora. Falta pouco. Acho que mais uns problemas, umas transições dessas, umas 10 dessas a gente. Tá. Fala, Jorge. O Humberto Holden, no livro, eu não me lembro o nome do livro, eu li isso há muitos anos, me veio agora, está falando, me veio na tona, que quando o casal, nessa época, né, tanto de Moisés, até o período de Jesus, eu vou usar a palavra o homem radical. Ele não queria mais viver com aquela mulher, a lei lhe dava a prerrogativa, ele dá uma carta, né, a isentando do casamento. E a prole, os filhos, né? Se eu não me engano, ele cita lá que a mulher ia uma mão na frente e outra atrás com os filhos. Por isso, aí ele cita os índices de prostituição aumentou muito naquele período, doenças venéreas aumentaram muito e muitas outras coisas. E isso vem o quê? Ao longo do tempo, por isso que gera esses transtornos psicológicos hoje, problemas de perseguição, disso e aquilo. Eu gostaria também de pontuar uma outra coisa. Eu não me lembro qual é o livro do André, que ele cita um caso, eu não me lembro o nome, da criança. Ele gostava muito das meninas e ele não gostava do garoto. Eu não sei se é esse mesmo, não, mas não é esse não. Reação. Ação e reação. Ele não gostava do garoto. E o Deus, E o Deus, Então, no fim, quando ele articulou para tirar a vida, aí o alto deu, o que você acabou de comentar aí, deu um jeitinho lá, né? Acordou as filhas, uma das filhas. Aí a mãe ouviu, não é isso? Não, aí concedeu o divórcio ali mediante as últimas oportunidades. E ele ficou encalacrado com essa, viu? Meu Deus. E ela estava passando na prova, né? Mesmo, né?
Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então, vamos embora. O mal pode perder-nos e transviar-nos. O bem retifica sempre. Além disto, se é certo que o padecimento da vergonha açoitará sua sensibilidade, a glória da maternidade resplenderá em teu caminho. Tuas lágrimas orvalharão uma flor querida e sublime, que será o teu filho, carne de tua carne, ser de teu ser, que não fará no... É isso aí, essa pergunta aí que não é mole, viu? Vamos lá. Que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar? Mulher que sabe renunciar. Porque, olha só, quando Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, ou segui-lo, né? E renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e carregue e siga-me, né? E venha. Não é isso? Então, essa questão da renúncia, ela é para todos, não é só para a mulher, mas é o que fala aqui, que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar, que é aquilo que o Chico falava, né? Quando uma mãe ora, arrebenta, né? Arromba as portas do céu. Né? Geralmente, essas mães que realmente estão muito preocupadas com o filho, né? Renunciam, né? Vivem mais para os... É que nem o Paulo fala, já não sou eu quem vive, é o Cristo vive em mim, quer dizer, tem mães que é o filho que, né? Vive para o filho. E realmente, né? É o que falam sempre, né? A mãe, digamos que o amor materno é o mais próximo de Deus na Terra. Podemos até falar assim, realmente é. Estamos falando de mãe que realmente assume-se como mãe, né? A Cecília aqui não é esse caso, coitada. Infelizmente, nessa encarnação não fez isso, né? A tormenta rugirá, mas sempre fora de teu coração, porque lá dentro, no santuário divino do amor, encontrarás em ti mesma o poder da paz até a vitória. Só. Bonito, né? A enferma escutava, quase indiferente, disposta a não capitular. Recebia os apelos maternos sem alteração de atitude. A mãezinha, porém, mobilizando todos os recursos ao seu alcance, prosseguia após intervalo mais longo. Prima, só teve um recurso que essa mãe não usou. Talvez ela ouvisse usar esse recurso, sabia? Qual foi? A Da panela. palmatória. Não, da panela. A panela. Ah, é? Panela? A panela traumatiza qualquer um. Explica isso aí. Pô, Essa eu não sei. Ô, Gordinho. Ah, o Jorge já está querendo detalhes, Gordinho. A Fran vai mexer com uma coisa que já foi há tantos anos. Quantos anos tem isso na Pois sua vida? é. Não, seu Roberto, que isso? Ainda quer saber a minha idade? Apaga tudo. Apaga tudo. Vai dar zebra. Jorge, vou simplificar. Tinha uma criança rebelde aqui que participa do clube, tem uma criança rebelde. De vez em quando tinha para botar na linha, tinha que levar umas paneladas. Entendeu bem? Deu para entender, né? Para ser mais claro, a mãe dela batia nela de panela. Eita, deixa eu atender o telefone aqui. Vai lá. Vamos lá? Vamos lá. Boa noite. Ouve, Cecília. Não te fique de impassível. Fala, Fran. Falou comigo, Fran? Não. Não, deixa eu atender aqui. Não, entendi. Oi, não. É prima. Ouve, Cecília. É porque está fazendo eco lá no microfone do Jorge. Ouve, Cecília. Não te fiques nessa atitude impassível. Não isoles do cérebro o coração, a fim de que teu raciocínio se beneficie com um sentimento, de modo a venceres na prova áspera. Não te detenhas em primazias da forma física, nem suponhas que a beleza espiritual e eterna erga seu templo no corpo de carne, em trânsito para o pó.
Olha só, ela sentia que a Cecília pensava nisso, e o meu corpo, porque a gente escuta muito isso hoje em dia, né? Eu sou dona do mundo. E a minha beleza vai ser, né? Não é isso que a gente escuta muito hoje? E ela está falando, né? O uso, o raciocínio e o sentimento junto. Eu vou Usar sair só da o live aqui. raciocínio, né? Pergunta. Vai continuando esse pensamento. E né, a beleza é uma coisa transitória. Nós sabemos disso. Né? 8h30. Poucas pessoas chegam aos 61, tá bonitão, poucos, tá? Brad Pitt. Mas eu conheço mulheres que dizem que preferem não ter filho para não danificar o corpo, os seios. É Isso. complicado, né? E é esse conselho que ela está dando aqui, né? Não te detenhas em primazias da forma física. Né? Assim como a gente vê que tem muitas mulheres que eram assim fora de série, né? E quando chegam a certa idade, infelizmente, é a lei da gravidade, é normal, o homem também, né? Cadê meu cabelo? Com certeza. A lei do tempo. Bom, vamos lá? A morte virá de qualquer modo, trazendo a realidade que confunde a ilusão. Não persista no véu da mentira. Humilha-te da renúncia construtiva. Toma a tua cruz e segue para a compreensão mais alta. Não. No teu madeiro de sofrimento íntimo, ouvirás enternecedoras vozes de um filho abençoado. Sim. Essas histórias, prima, filho abençoado, nessas histórias é interessante que a gente vê que isso acontece mesmo, né? No dia a dia, né? Isso acontece mesmo. Né? A gente vê e depois, quando o filho nasce, muda tudo. Realmente o filho, né, é o abençoado, conforme está falando aqui. É uma coisa interessante, né? Quem já passou assim, em situações próximas a isso, sabe que isso tudo é verdade. Né? Um filho é uma bênção da misericórdia divina, né? Eu acho que tanto para a mulher quanto para o homem. Né? Porque ele recebe como filho aquele espírito, nós temos que ajudar no equilíbrio espiritual, esse novo ser que chega junto a nós. Né? Então, é uma missão realmente. Tanto faz para a mãe é muito mais, né? Mas para o pai também. É uma missão. É verdade. Bom, Você tem essa responsabilidade. Olha, resgate puro, na minha opinião. Todos nós estamos aqui, né? Nós temos um entrelaçamento, tudo bem, nós somos amigos e tal. Agora, na família, é o que a gente fez mesmo com um, com o outro, e ali está resgatando, não tem jeito, tirando a sogra, é claro. Na família mesmo, aí o bicho pega, entendeu? Então, Porque, esse resgate através da misericórdia divina para conosco. com certeza, com certeza. Se não fosse ele, a gente não crescia. Nos dá a oportunidade do pai, da mãe, do filho, da filha, né? É isso. E tem muita gente que rejeita, não quer, joga de lado, deixa para depois. É complicado. Dependendo da consciência da família, pode separar ou pode unir cada vez mais, né? Dependendo da consciência da família. Se for uma família compreensiva, de aceitação, vai unir cada vez mais, vai aumentar o amor, a compreensão. Mas se for uma família desestruturada, vai destruir mais ainda. Com certeza. Não tem problema, não. Voltam juntos de novo em situações mais difíceis. Mais difíceis, sem dúvida. Volta mais difícil. Também pensar nisso, gente. Uma situação mais difícil. É verdade. Vamos lá, primo. Se te alanciar o abandono do mundo, será ele, junto de ti, o suave representante da divindade. Que falta te fará o manto das fantasias, se 2 pequeninos braços de veludo se cijam, carinhosos e fiéis, conduzindo-te à renovação para a vida superior. Bacana, hein? É. Legal.
Realmente é muito bonito isso aí, né? Pô. A gente vê quantas mães, quantas moças, né, meninas, né, mesmo que tenham antecipado, né, o projeto, né, e não conseguiram, né, não foram mães. E há casos também que eu conheço de pessoas que também que infelizmente também abortaram e o aborto correu mais ou menos bem, ou seja, fisicamente a pessoa está aí, mas não pode ter filhos, né? E aí o projeto que havia daquela reencarnação dos filhos fica o quê? Para uma próxima. E como sempre, sempre que a gente aproveita a oportunidade por rebeldia, né? Essa oportunidade, entre aspas, passa a ser entre aspas, e vem na forma de quê? De uma provação ou expiação, né? Isso aí uma lei, é uma lei, né? Nós não quisemos aceitar, né? Como diz a rapaziada, é de boa, né? Então o negócio volta não muito de boa e a gente tem que encarar. Realmente é necessário, né? Verdade. E é Então, interessante colocar também, porque às vezes há um aborto espontâneo, né? É o outro lado da moeda. É o É outro outra lado da história. moeda. O que acontece? De repente, o espírito precisa não reencarnar, ícaro redimido, né? Precisa só vir para repor o seu envoltório, né? Espiritual, né? A sua forma. O que acontece? É falado com esta mulher, né? No mundo espiritual, e ela, não, tudo bem. Olha só como ela sabe que vai perder a criança, sabe que vai se afeiçoar aquele ser de repente por alguns meses, né? E sabe que vai perder, mas no íntimo, né? Fica aquela minha resignação aí, né? Olha só, a renúncia é o quê? Irmã, prima da resignação. Ela está lá, ela renunciou. É uma renúncia difícil, porque a Sônia abortou, né? Ela teve um aborto espontâneo, e nossa senhora, e perto do Natal, imagina. Ela ficou, nossa, né? Mesmo sabendo um pouco do espiritismo. E aí? Complicado. É verdade, eu me lembro disso, né? Bom, o Consuelo hoje não está conseguindo ficar. A internet dela deve estar ruim. Agora, veja bem, até agora nós vimos, né, a mãe querendo contornar uma situação com a filha, né, e se a que a gente sempre fala aqui, né? Nós não temos toda a amplitude do problema. Estamos vendo uma mãe dando conselhos maravilhosos à filha, que realmente ela está cheia de razão, está sendo sábia nos seus conselhos, mas até então a Cecília está calada e não estava penetrando nela. O André Luiz fala de um pouquinho antes, né, que ela, não, lá, a enferma escutava quase indiferente. Ele fala no parágrafo acima desse travessão aí. Mas agora a Cecília vai falar. Aí nós vamos agora para nós, que ela vai falar. A Cecília vai falar para nós, pais. Tá? Vamos lá, prima? foi então que Cecília, infundindo-me assombro pela agressividade, objetou em pensamento: como não me disseste isso antes? Na terra sempre satisfazias meus desejos. Ó, Nunca me só permitiste. um instantinho, prima. Satisfazer os meus desejos. Quando eu li isso aqui ontem, eu me lembrei, olha só, eu nunca fui de ver novela, mas quando eu era garoto, moleque, devia ter 7 ou 8 anos, lá em Minas eu pegava a TV Tupi. E tinha uma novela que tinha uma família de descendentes de italiano, e a mãe era viúva e 3 filhos homens, que era desses atores famosos de hoje, tudo já, né, com idade. Pois muito bem, na cena da novela que eu gravei, que eu achei aquilo, na época eu achei aquilo horrível. Os 3 irmãos, num determinado dia, chovia muito,
saíram na pancadaria, né? Saíram no soco mesmo lá fora. A mãe olhou, deixou um pouco. Quando ela viu que o negócio estava pegando fogo, era um general também, né? Parem, chega. E os três pararam. E ela fala, vão lá para cima, se sequem, troquem de roupa e venham jantar. Né? Aí eu fiquei naquela época pensando, não, era moleque, poxa vida, como é que deixa? Em primeiro lugar, brigar, o irmão brigasse com o outro. Né? Mas aí depois, ontem, eu não sei porque isso veio na minha mente, eu pensei, né, há um simbolismo nisso que o autor colocou, se a gente for olhar bem, há um simbolismo. Né? É a nossa vida, nós estamos constantemente em dificuldades, ou seja, nas tempestades da vida, e o outro que está ao nosso lado não é irmão, né? Não briga com os nossos irmãos. Né? Aí, de repente, vem aquela voz mais firme lá de cima, né? Pare. Quando a gente não é rebelde, a gente para. Foi o que aconteceu com esses três rapazes da história. Mas nem sempre nós somos obedientes que nem eles. Né? É onde a gente quebra a cara. Quer dizer, ela foi a voz de Deus ali. Pare. Ou seja, ela deixou eles nos desejos dele, que era um enfiar a mão na cara do outro, né? Mas na hora certa, pare. E o que eu achei mais interessante pensando nisso, pararam, né? Foram obedientes. Viram que se continuar, não ia ser legal, e não ia dar certo. E hoje a gente vê, né, os pais, não falo só as mães, não, os pais, mandar dentro de casa, fazer o que bem querem, as crianças fazem o que bem querem dentro de casa. Aí, se a gente pegar o livro da Bíblia, o livro antigo, Provérbios tem muito a respeito disso. Né? Principalmente a coisa chamada energia. Nós temos que ter energia com os nossos filhos, com os nossos netos, seja com quem for. Não é satisfazer as vontades. É o que aconteceu com a Cecília. Agora nós vamos entender o que está acontecendo. Também, a culpa aí é mútua. Tá? Mas, sei lá, acho que a mãe agora a consciência dela vai pesar talvez até um pouquinho mais, né? Alguém quer comentar isso? Alguma coisa? Jorge, você está sem som. Está sem som, Jorge. Tem que abrir o microfone. Não, abrir o microfone. No computador, no telefone. Abriu, não. Abrir. Eu só gostaria só de pedir um favor. Eu vou ter que sair porque o pessoal pediu para fazer um atendimento lá do centro, aqui pelo Zap. Vocês devem conhecer o Nilo. O Nilo acho que não está legal lá. Ele, a Norma, a esposa também. A filha ligou e pedindo. Eu vou pedir desculpa aí que eu vou ter que ir, tá? Não, vai lá sim. Com certeza. Dá licença. Tá. Vai Boa trabalhar, né? sorte. Ok, Isso Trabalhar, Jorge. se terminar, a gente volta antes. Tá. Valeu. Tá, joia. Vai com Obrigado. Deus. Ok. Vamos lá, prima. Nunca me permitiste o trabalho, favoreceste-me o ócio, fizeste-me crer em posição mais elevada que a das outras criaturas. Incutis-me a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos. Não me preparastes, enfim. Vai Estou a palavra. Hein? Preparaste. O fato de um filho nosso, um neto, seja lá o que for, um irmão nosso, né, ir para a chuva e tomar uns puxão de orelha, às vezes é necessário. A superproteção não deixa isso aí que está se falando aí, o preparaste, não me preparaste. Não é isso? A gente não deixa que lá quem quer que seja, né, se preparar, aprender. Né? Tem que aprender. A tempestade está aí. Né? Mas tem Oi? infelizmente, muito jovem hoje em dia não está preparado para a vida. Por isso que não está. Por isso que a gente vê aí imenso problema de depressão entre os jovens, porque eles não estão preparados para enfrentar problemas, para decisões definitivas
Então, eles apelam para as drogas, infelizmente, ou para a depressão até chegar ao suicídio. Pelo fato Tá. deles não terem sido devidamente preparados, Isso. eles até bom, por que adianta eu também estou com esse problema na minha cabeça? O que adianta perguntar para o meu pai ou para minha mãe se eles não, né, não deram importância até agora, vão dar para agora que eu estou com esse problema, eles vão me ajudar em alguma coisa? Aí é isso aí que a Gordinha acabou de falar, né? Aí apela para as isso drogas. aí. As coisas erradas. Aí você vê, pô, o cara tem situação, o pai da ele, né? Mas é bandido. Olha só. Não, é isso aí, fala, pastor. Mas eu acho que não é só esse ponto aí da depressão e da solidão. Eu acho que o jovem ele quer alcançar uma perfeição e ser admirado, né? Por mais de não sei quantos, por onde ele passa, e não tem como conseguir isso, né? Não tem como conseguir isso, e eles não querem ouvir os pais, não adianta. O ponto é o seguinte: você está muito velho, você não entende o que é isso, sabe? É como se a gente não entendesse de sentimentos, né? Que a gente não pudesse alcançar o sentimento dele. Por mais que você tente, eles acham que você não consegue alcançar. Tá muito difícil chegar ao jovem, porque eles estão vivendo uma era em que é postado, né, que eles só sabem viver nesse Instagram, ou Facebook, ou seja, Twitter, ou seja lá o que for, que as pessoas são extremamente alegres, extremamente felizes, extremamente bonitas, viajam, né, estão em lugares maravilhosos e só isso. E elas acreditam realmente que isso existe, sabe? Eles realmente acreditam, sabe? Que existe essa perfeição. E até aqueles... Isso não é falta de preparo, Consuelo? Eu acho que é uma falta de preparo espiritual já. Eu acho que, por mais que os pais queiram chegar perto, está muito difícil. Mas foi o que eu disse antes, a oportunidade de nós termos os nossos filhos é para que a gente possa conduzi-lo espiritualmente. É por oportunidade. E isso que é porque eles não são crianças, né? Na verdade, eles não são adolescentes, eles são espíritos, e são espíritos antigos como nós. Mas são espíritos extremamente despreparados, né? Que parece que vieram de como alcançar só coisas boas, que sabe, festas e beleza. Então, a beleza é, né, fundamental, né? E esquece, você imagina uma dessas meninas, né, dessas cantoras, quando estiverem com 70 anos, quando estiver com 80 anos, eu acho que elas dão um tiro na cabeça. Porque elas não vão aguentar, porque não há plástico que dê certo. Eu vou contar uma história aqui que eu já contei 10 vezes, vai ser a 11ª. Não sei se o Roberto deve se lembrar, não sei se a Lourdinha se lembra, da Dalila. Você se lembra, seu Roberto? A baixinha lá de Jacarepaguá, que ela foi dar palestra 2 vezes lá no Maria Vai, né? Muito louca. Exatamente, exatamente. Doidinha. E a Dalila... Uma das palestras dela foi no aniversário da casa. Isso, ela falou mesmo. E a Dalila... Desculpe. A Dalila, ela, né, tinha muita amizade. Ela foi professora daquele colégio lá no Leblon. Oh, meu Deus, é Santo Inácio? Santo Inácio? Tem um colégio lá, Leblon, caríssimo. Ela, Santo Agostinho? Não, Santo Agostinho é só de garoto. Santo Inácio. Não sei, não sei se é o Santo Inácio, é um colégio desse bom, alto nível, e, né? Ela foi professora, ela era muito conhecida, ela era uma pessoa simples. E um dia ela resolveu ir num médico, lá não me lembro qual era o negócio do médico, qual era o médico. Chega lá no médico, demorou 7 dias, quando foi atendido, conversando com ele, então, médico particular, né? E de repente ela olhou em cima da mesa um retrato. Aí ela perguntou a ele: é sua mãe? Quem é essa senhora? Ele: é minha mãe. Aí a Dalila é professora, não é? Ele é. Do colégio tal. Sim, como é que a senhora sabe? Nós demos aula juntos.
Tá? Nós fomos muito amigas, inclusive. Talvez até tenha te visto criança, não estou lembrado. E conversa, vai, você é espírita também? Que tua mãe é espírita mesmo, né? A mãe dele era... Ele não seguiu o espiritismo. E não sei se é bom ou se é ruim, porque a minha mãe me ensinou muitas coisas e eu não fui um jovem igual aos outros. Eu respeitava a filha dos outros. Olha só que coisa interessante. Eu me casei, tive minhas namoradas, fiz minhas farras. Eu não bebia. Minha mãe nunca falou para mim não beber. Nunca fumei, nunca me liguei em drogas. E quando eu vi que o assunto estava muito barra pesada, eu sempre me afastei. Aí a Dalila falou, mas você é feliz? É claro, eu faço o que eu muito gosto, é isso aqui do trabalho que eu faço. Quer dizer, veja bem quem foi a mãe dele. É interessante isso, né? Ela nunca falou para ele não fazer, mas o exemplo dela e a energia que ela passava, né? Devia ser aquelas, não, meu filho, ó, preste bem atenção, vamos fazer assim. Quer dizer, ela preparou o filho. Ela preparou o filho. E o filho, né, gostava de trabalhar, era casado e tal. A Dalila contou essa história para a gente lá várias vezes sobre isso, né? O que faz, né, uma mãe, né, prepara mesmo. Agora, infelizmente, também vamos falar, tem muitas mães aí que não estão preparadas para preparar. Tá? Nós estamos naquela fase que está tudo complicado, essa é a grande verdade. Né? Essa é a grande verdade. Mas a mãe que prepara tem frutos. Fala, seu Roberto. Eu tenho 81 anos, vim de uma juventude que, naquela época, meu pai era um exemplo disso, que não havia diálogo. Também não havia o diálogo. Os pais mantinham uma distância. Eu, quando fiz 14 anos, minha mãe disse para o meu pai, ó, chama o Roberto, bate um papo com ele, esclarece. Ele disse, não, a vida ensina. Foi o que meu pai falou, a vida ensina. Naquela época era assim, a vida ensina. A diferença hoje é que o número a população é muito maior que antigamente. Antigamente todo dia tinha desastre de Fusca, hoje não tem nenhum desastre de Fusca, porque naquela época era só Fusca, né? Então, não existe a diferença do pai de antigamente e o pai de hoje. O pai de antigamente batia, correada, mas não dialogava. Ele batia, proibia, era imposição. Hoje não tem imposição. Mas também não tem o diálogo, não tem a conversa. Antigamente também não tinha. Pô, estou com 81 anos, eu me lembro disso muito bem, eu tinha 14. Não, a vida ensina. E a vida me ensinou, porque a disciplina consciente já vem no espírito, a disciplina consciente. Eu sempre tive essa disciplina consciente. Meu pai não quis me ensinar. Todo trocadinho que eu conseguia, ia juntando, comprava um livro para mim. Eu ia ler, ia estudar sobre o assunto. É a disciplina consciente. Isso aí já vem no espírito. E hoje também. Na juventude rica, na juventude de dinheiro, tem muitos filhos conscientes hoje que dão muito, né? São hoje médicos, engenheiros e tudo, seguiram um caminho pela sua própria disciplina consciente. Então, hoje, a população é muito maior, parece muito mais do que antigamente, na minha época, que a população era muito menor. Esse é o meu modo de ver a coisa. Porque nós somos nós temos crianças rebeldes, né? Temos crianças rebeldes também, né? Nós somos espíritos antigos. Então, por mais que a gente diga essa juventude não ouve, ela tem interiormente, ela sabe que é certo e que é errado. Apesar de viver que nem boneco do posto, aquele bonequinho que vai com vento, eles sabem. Lá dentro, né? Lá dentro não adianta dar uma de boneco do posto, porque lá dentro sabe que está certo e que está errado. E lá dentro sabe também que tem consequências. Sabe que a juventude não é para sempre. E quando piscar o olho, vai estar com 40, quando piscar de novo, vai estar com 60. E eu fico realmente imaginando. Não, os homens nem tanto, né? Porque não tem esse problema, né? O homem, quanto mais velho, parece que fica mais charmoso. A mulher, quando fica velha mesmo.
Não tem essa de mulher velha ficar charmosa. Obrigado. Mas é eu verdade, também, né, Flávio? Homem mais velho fica charmoso. não vem com elogio, não. Não vem com elogio, não, porque eu não aceito. Mulher mais Vamos velha lá. fica velha. E essa juventude não está preparada para isso, não, cara. Não está mesmo, não. Para velhice, não está, não. Eles vão aprender, Conselho. Deixa que eles vão aprender. Vamos lá. Ai. Prima, cadê você? Estou, Volta aí. Ah, tá aí. Desculpa. aguardando ele. Vamos lá. Estou sozinha com um problema atribulativo. Não tenho agora coragem de humilhar-me. Esmolar serviço remunerado não é o ideal que me deste. E enfrentar a vergonha e a miséria será para mim pior que morrer. Não desisto, nem mesmo a tua voz, que a despeito de tudo ainda amo, é-me impossível retroceder. Olha só, quer dizer, a gente estava vendo antes, né? Há dois pesos aí. Né? Se a gente fosse olhar e criticar, por isso que Jesus fala, não critique. Né? A mãe leva também tua parcela de culpa. E isso é para a gente ver também. Às vezes a gente acha que está muito correto, está muito certo, não é bem assim. Essa mãe achou que essa era a educação que ela tinha que passar para a filha, olha aí. Não é isso? Agora a filha também não teve, né, depois, não quis mudar. Né? Isso é o que a Consuelo acabou de falar, os jovens estão aí e não querem mudar. E vem um sofrimentozinho extra devido a isso, né? A rebeldia. A palavra para isso aí é rebeldia, derivada do orgulho, da vaidade, né? Do egoísmo, tudo isso aí. Ela não quer ser empregada de ninguém, tá vendo? Esmolar serviço remunerado. E a gente vê muito isso hoje também, né? Mas faz parte. Sem dúvida. Então, a culpa, a gente vê que em todos os casos, a culpa de todos os envolvidos, com raras exceções. Raras exceções. Ninguém está isento do erro, né? Ninguém está isento do erro. Né? E, realmente, até o André Luiz vai mudar aqui agora. Foi um choque para ele ouvir isso aí. Isso que eu acho legal. Esse próximo parágrafo aqui agora, ele dá uma balançada. Vamos lá, prima. A comovedora cena estarrecia. Observava eu ali o milenário conflito de ternura materna com a vida real. A venerável... Milenário conflito, hein? Milenário conflito, hein? Não é um fato isolado, hein? Não é um fato isolado. Porque às vezes é isso aí. A mãe acha que está dando o melhor de si para o filho, a filha. Né? E há esse conflito aí, né, de milênios mesmo, porque nem sempre é o melhor. E quando desencarna, e chega lá do outro lado, que vê a realidade qual é, né? Vê o que ela vem tentar consertar, mas não consegue. Ela não conseguiu consertar. A filha vai ter que também passar por uma experiência amarga para aprender. E isso dói muito para uma mãe, né? Podemos ter certeza disso, né? Mas a venerável matrona chorou com mais amargura. Agarrou-se à filha com mais veemência e suplicou: perdoa-me pelo mal que te fiz, querendo-te em demasia. Ó filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante. Por vezes a cegueira nos golpeia a erros clamorosos que só o golpe da morte em geral expõe. Somente depois que a gente desencarnar, que a gente vai ver que muita coisa que a gente jurava de pé junto, que era o correto, não é. Mas não deixa de ser um aprendizado. Né? Ninguém aprende, claro. Né? Ninguém aprende né? Tem que passar pela experiência para aprender. Tá? Para isso que a gente reencarna. A gente reencarna para aprender. E as experiências são todas necessárias. Todos os males se transformam em bem. Por isso que fala, né, que o mal não existe. Houve ali a ausência do bem, mas a gente precisava aprender, passou por ele, né?
Olha agora o que é que ela vai dizer. Vai abrir esse parágrafo? Vai ler? Ah, melhor parar aqui. Vamos voltar. A venerável Porque não matrona. vai dar Tá tempo, todo mundo. A venerável matrona, tá? Vamos parar aqui. Vamos começar de novo lá, né? Aham. Aí, Para poder o Fazer próximo, sentido. para poder fazer sentido, porque eu posso desenrolar agora da mãe falando, é muito interessante, muito importante, né? Senão nós vamos parar aqui no meio, vai ficar sem sentido. Vai. Exatamente. mais uma sexta-feira, mais uma semana que completamos, né? Graças a Deus. Graças Né? a Deus. Segunda-feira, o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E já estamos no final do capítulo 16. Em breve, o 17, que me preocupa estudar o capítulo 17, porque se chama Sede Perfeitos. Imagina. Complica Pessoal, o negócio. eu vou ter que sair. Perdoe aí, tá? Bom final de semana para vocês. Tudo de bom, Para muita você paz. também, amigo. Para você também, Zé. Sede perfeito, viu, Zé? Eu rezo muito Então, por Zé. vocês todo dia. Isso. Sede perfeito. Sabe entender a tua sogra. Não, ela eu entendo. Sabe Ela é que não me entende. tá legal. Tá bom. Tá bom. Beijo no coração Fica de com Deus, vocês. tá? Tudo de bom. Muita Beijo. paz aí, tá? Um Uma semana beijo. excelente para Dá um vocês. beijo aí Fica na com Deus. Muita família paz. aí, tá? Bom Valeu. final de semana. Nosso também. próximo estudo do coisa é dia 9, né? Isso, dia 9 de dezembro. Isso, exatamente. E semana que vem em casa é Paulo Estevam, né? É. Já é dezembro. Né? Semana que vem, Paulo Estevam. Que eu tinha até me eu confundido, hoje- mas na gravação, né? A gravação de semana passada foi Paulo Estevam. Exatamente. Eu hoje coloquei um comentário no estudo, no grupo de estudo, quando você falou do atendimento que você fez lá aos velhinhos. Graças a Deus, né? Graças a Deus, de alguma forma, foi conseguido atender as necessidades dos velhinhos lá, de alguma forma. Legal, graças a Deus. Puxa vida, muito bom. A gente se preocupa, né? Existe uma preocupação com o orfanato, vamos atender as criancinhas e a gente esquece dos velhinhos. Parabéns pela tua iniciativa em conclamar o grupo para